amigos da TV Mundo Maior. Está começando agora o programa Ciência e Espiritualidade. O nosso tema de hoje é a adoção de embriões. Dentro dessa polêmica imensa que está sendo gerada por ocasião da Lei de Biossegurança e também com esse questionamento sobre o uso dos embriões congelados, os embriões brasileiros congelados, um dos argumentos que tem sido utilizado é que esses embriões vão ser jogados fora e que por que não utilizá-los? Né? A pergunta é a seguinte, é lícito nós jogarmos fora esses embriões? São seres humanos, então o errado talvez seja a produção excessiva desses embriões. Mas e os que já foram produzidos? O que fazer com eles? Será que eles serão úteis mesmo para as pesquisas? Será que eles podem ser úteis mesmo para as pesquisas? Será que depois de 3 anos, como diz a lei, eles já não servem mais, não podem mais ser implantados em úteros? Esses questionamentos nós julgamos muito importantes. Nós achamos que o Ciência e Espiritualidade tem a obrigação de informar os seus telespectadores a respeito disso, porque é fundamental na formação da opinião dos espíritas e dos cristãos de uma maneira geral. Hoje nós trouxemos aqui a doutora Alice Teixeira, que é uma médica com larga experiência em pesquisas com células-tronco. E ela vai nos falar dos embriões congelados e do movimento do sem útero. Vamos ouvi-la. Para conversar conosco sobre esse tema, a adoção de embriões, convidamos a doutora Alice Teixeira. Ela é da Unifesp, né, e coordena o núcleo de bioética também, né, na Unifesp. Bom, doutora Alice, muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio para falar sobre esse tema. Mas para falar sobre a adoção de embriões, a gente tem que dar um passinho anterior, que é para falar sobre as células embrionárias, né, que estão em várias clínicas de reprodução. Bom, permitiram o uso, né, autorizaram as pesquisas, né, com as células-troncos porque havia um excedente nessas clínicas, né? Bom, como que a senhora vê essa posição, né, da autorização dessas pesquisas? Realmente a aprovação de experimentos com células embrionárias humanas decidida pelo STF, foi para solucionar o problema das clínicas de reprodução assistida que contém lá os seus embriões humanos congelados, por determinação do Conselho Federal de Saúde. E então, mas acontece que essas células embrionárias foi feita uma falsa promessa aos pessoas que são portadoras de moléstias degenerativas. Porque até agora não tivemos um resultado positivo de cura de qualquer doença degenerativa com essas células. Por uma razão muito simples. Primeiro, que você tem que são células em pessoas humanas que são mortas para ser obtidas suas células e elas são vão produzir uma reação imunológica violenta. Isso que não é dito, né, às pessoas. Pois é, não é possível, então, porque você imagina, você precisa de destruir de 15 a 20 embriões humanos para obter uma linhagem de célula, porque cada embrião dá 150 células no máximo. E essas células, cada uma são de pessoas diferentes, né? Então, como é que você pode transplantar células de genoma diferente, que vão ter proteínas diferentes na sua superfície e que vão desencadear uma reação imunológica? Agora, se você usar imunossupressor para evitar essa reação imunológica, elas dão teratomas, que são tumores, são cânceres de característica embrionária. E por quê? Porque elas realmente não são células-tronco. Elas não têm uma divisão assimétrica que permite a sua autorrenovação e a sua diferenciação específica. Então, elas são semelhantes à célula cancerígena. Elas são de crescimento desordenado, né? Semelhante, né? Então, por isso que elas dão câncer. Certo. Né? E eu não vejo, sim, não vejo como
o Supremo Tribunal Federal não viu essa parte fundamental dentro das experiências que foram realizadas até hoje com as células tronco-embrionárias humanas. Porque, na verdade, eu acredito que esses resultados foram escondidos, foram mascarados. Não foi contado, não foi dito. E, por exemplo, todo o sucesso que aparece no nosso meio de comunicação a respeito de célula-tronco é com célula-tronco adulta. Né? É célula-tronco que provém do sangue do cordão umbilical, é célula-tronco adulta que provém da medula óssea, né? Que são os maiores. E agora já está começando os trabalhos também com células mesenquimais, que são células-tronco que provêm do tecido adiposo, da gordura, que é obtido então na lipoaspiração. Então, são todas fontes éticas de obtenção dessas células-tronco para você fazer, então, um tratamento de doença degenerativa. É do próprio indivíduo, certo? E é do próprio indivíduo, é um autotransplante. Certo, o que minimiza bastante a necessidade de imunossupressor, entre outros problemas. Lógico, não tem necessidade nenhuma de imunossupressor. E ela sendo uma célula-tronco, ela tem a capacidade de se auto-renovar, substituir aquele tecido lesado. Certo. Né? E o outro dado principal, não mata ninguém, é a sua própria célula. É a sua própria célula, não dispensa a imunossupressão. São todos autotransplantes. Né? E, por outro lado, se você quer estudar células com características embrionárias, agora você tem outra maneira de obter essas células. Primeiro que você pode obter no líquido amniótico. Né? Então, quer dizer, se você fizer uma cesárea, você, em vez de jogar fora o líquido amniótico, você pode recuperar aquelas células que têm característica de célula embrionária. Outra fonte também que você tem é agora, atualmente, que se conseguiu fazer com que células adultas né, se transformassem, diferenciassem e se transformassem em células com característica embrionária. Inicialmente foram obtidas essas células com manipulação genética. Se introduzia os genes responsáveis por essa desdiferenciação. Atualmente, já na Califórnia, já conseguiram utilizar nanotúbulos de carbono, que são partículas de carbono bem pequenininha, que transportam e são incorporadas facilmente pela célula adulta de rim, de retina, né, e de pele. Certo. E se transformam em células com pluripotência. Muito bem. Bom, doutora Alice, nós vamos continuar falando então sobre esse tema no nosso próximo bloco. Voltamos já já.